Deixa o mano treinar, oi, ai, ai. Já começamos assim, já, cara, fazia tempo que não tinha uma segunda-feira tão boa. Bah. De tarde fizemos o crime na tarde. E de noite ele, né? Eles tremem quando vem o Painato, né? O Painato veio de bataclava, veio de tudo. Veio, parecia um terrorista na beira do campo. Só os olhinhos de fora, o ninja, tudo ele parecia. Matou eles, né? Eles tremem pro Fluminense. Rafael Gomes! Ai, cara, se o Renato é meu pai, o da Alessandro é avô, né, meu? Porque o Alessandro é pai de vocês também, mas tá tudo certo, gente. Que segunda-feira... Eu tô com o Léo, meu. O Grêmio jogou? Fazia tempo que eu não vi uma segunda-feira tão ruim. Que domingo ruim que foi. Nossa. Rafael de Velho! Tudo bem, a gente tem bastante coisa pra falar do que aconteceu na noite de ontem, na tarde de ontem. Tem sorteio, meio-dia e às 13h30. É um bola nas costas cheio hoje. Cadê o Lelê? Dor de cabeça, né? Foi de ontem, né? Não, porque ontem, vamos lá, foi uma vergonha. Acho que o Lelê tá no bolso do Renato. Tá no bolso do Renato. Ui, não faltava espaço, porque os bolsão, né? Tava com... E hoje tem cardápio especial aqui no restaurante, sabia? Qual? Pra Colorado só. É. Franguinho. Cocôzinho? Vai rolar um Cocôzinho, né? Foi cocó, eu sei que desviou no Vitão, mas foi cocó, dava de pegar. Foi frango. Foi cocó, cocôzaço. E aí de bate pronto Cocôzaço, já, vou frangolina. parabenizar o Antony, porque tem uma coisa que eu não gosto em goleiro. Goleiro que na hora do frango some. Goleiro na hora do frango tem que matar a responsabilidade, dizer que fez a cagada e segue. Cadê os outros jogadores que não foram lá dar explicação? Ah, eu tô contigo, de velho. Era dia de explicação ontem. Lelê Bortolassi! Ontem foi difícil. É brabo, né? E aí dar tudo que os urubu querem, né? Os urubu que estavam sumidos desde quarta-feira, ontem bateram, posaram nas redes sociais. Posaram. Mas aí tem com motivo, né? Cuidar a Série B aí, hein, Lelê? Não, fica tranquilo. Ontem não tá... Eu fecho agora, com qualquer um que quiser fechar comigo aqui, eu bato com vocês. Ontem não... Eu prefiro estar vivo nas Copas e lá embaixo no Campeonato Brasileiro. Ontem só se pagava... Eu prefiro, se é pra focar um dos 3 campeonatos, eu foco nas Copas, não vou ganhar o Brasileiro mesmo. Mas não vai ganhar o Campeonato Brasileiro porque joga daquele jeito, o brasileiro. Ah, isso é outro assunto. Mas, Lelê, temos que falar uma coisa. Assunto. Largamos cedo demais o brasileiro. Não, mas óbvio. Largamos muito A cedo. torcida mesmo nem foi ontem, né? Exatamente. Pra tu ver, nem foi ontem, quase tinha o dobro da arena. Ô, Léo, só um pouquinho. Quase o dobro da arena. Que dobro da arena, para. Só um pouquinho, Léo. Só um pouquinho, Léo. 8h30 da noite no domingo, 5 graus, tinha 13 mil pessoas. Mas pra se fazer. Quando é o Grêmio... 10 mil pessoas. Quantos tinham na arena na Sul-Americana? Quando é o Grêmio no Brasileiro, não vai ninguém, vocês gritam, vocês falam. Léo, vocês debocham quantos tinha do no cara. domingo mais de que o manhã dobro que contra o vocês. Bahia na semana passada? Quantos Cara, eu tinha? acho que devia ter uns 12, 13 também. Então, Ou mesma seja, coisa. deu mais. Tá bom, parabéns, parecia uma 13 mil. Mas Olha o tamanho. E na Sul-Americana, Parabéns, quanto deu? tamanho Não, da mas o americano campanha. já tá, valia nada. O tamanho da campanha do Inter é o seguinte: você não existe, mas tudo bem, para efeitos de programa vale. Se o Grêmio tem aquele pênalti, faz o gol no Grenal, o Inter tava na zona. Ah, mas se o dessem aquele pênalti do Ramiro, nós seria tetracampeão brasileiro. Tá bom, foi mais longe. Tudo bem. Não é longe. Aí Não, nós é que a podemos gente ir, tá não, fazendo o nosso retrato. Se da não dão competição, aquele né, pênalti no Soares contra o Caxias, o Grêmio não teria Tá, mas o que ganhado aconteceu? O que aconteceu Se com vocês? desse aquele O que pênalti aconteceu pro com o Juventude Roger? do Gilberto... Ah, então tá. Tá, mas o que Cara, mas houve? é que o C... Tá, mas o que houve ontem? O que houve ontem? O que O que aconteceu? houve ontem é que o time entrou Que ontem e acabou? parecia que tava de férias já. Não, mas não pode. Não pode. Não pode. Ontem tinha Super muita Inter gente pra fazer dar isso. explicação e eu gosto da tese de quando tem erro individual, a culpa é dos jogadores, não é do treinador. E eu acho que ontem é um pouco culpa do Roger, Mas assim. claro que é. Faltou poder de mobilização pro Campeonato Brasileiro. É impressionante. Esse time tá jogando muito quando é mobilizado. O que a gente viu contra o Bahia foi uma partida madura. E o que a gente viu contra o Não, Fluminense... contra o Nacional, contra o próprio Grêmio na final do Gauchão. mas eu falei do último contra recorte. o Flamengo no Rio de Janeiro, contra o Palmeiras aqui, perdemos, mas foi um enfrentamento bom. Só que aí o troço vai ficando, e aí, claro que é perigoso. Eu não gosto de estar ali onde eu tô. Né? Ninguém gosta, né? Até porque, tipo, né? Um jogo contra o Fluminense, beleza, tu perder, ganhar, tá tudo certo. Ganha aqui, perde aí. lá, tudo Mas certo. do jeito que Agora, do jeito que foi, sabe? Tu entrar... Cara, o primeiro tempo parecia assim, ó, aquele jogo da quinta série contra a oitava. Cara, fazia tempo que eu não vi o Inter jogar tão mal. As divididas... Não, cara, não é nem a questão do jogar. É a questão, tipo assim, ó, qualquer bola dividida, o Fluminense ganhava, era meio assustador, assim, E assim, cara. olha, Lelê, eu entendo, os caras estão cansados, mas essa aí não dá pra levar, porque o Fluminense jogou na quinta-feira. Isso aí.
8 jogadores do Fluminense que jogaram na quinta-feira às 9h30 da noite estavam em campo e eles não estavam cansados. Aí eu discordo só um pouquinho, porque aí... foi mais difícil o jogo? Não, Beleza, porque daí é o seguinte, aí é uma questão de fisiologia, né, cara? O Inter tem um problema gravíssimo de preparação física. Os times do Nordeste e do Sul do Brasil, eles viajam muito mais que os times do centro do país. Cara. O Inter jogou no Beira-Rio. Eu tô falando do acumulado, de velho. A gente não pode... Não. De velho, ó. Tu joga bola. Eu não posso analisar os últimos 4 dias só. É um problema muito grave de preparação física, então cara, o Inter viaja mais que todos os times do centro do país e o Inter tem mais desfalques do que o Fluminense. Eu tô com o de velho nessa. A domingo o Inter tava aqui. O Fluminense viajou e jogou mais. Léo, eu não tô falando dos últimos 4 dias, eu tô falando do acumulado no semestre. Eu tô falando de 7 dias, né? Mas eu vou te os times do Rio de Janeiro, começa que eles têm 3 viagens a menos do que todos os outros. Eu posso te dar um exemplo. 3 não, 6. Deixa eu te dar um exemplo. Mas, Lelê, a nossa régua é sempre essa. Deixa eu só... A gente tá comparando o Inter com o Inter. Eu quero dar um exemplo. Tem que separar as coisas, tá? Mas é que eu assim, acho ó, que tem o problema do desgaste físico, tem o lance que os caras viajam mais, nós tínhamos mais desfalques que o Fluminense, tudo isso. Mas não dá pra jogar do jeito que jogou o primeiro tempo. E tem a falha do goleiro, na tua opinião? Ah, pelo amor de Deus. Claro. Todo respeito ao Antony. Né? Ele falou que falhou. Tweet Retro. Tweet Retro é pra Olina, pra se sentir leve e sempre disposto. Solufix, a referência em fixação e vedação. Siga nas redes sociais, @Solufix Profissional. E Consórcio Clube do Milhão Banrisul, contemple seu futuro, contrate pelo aplicativo. @Gomes Rafael, no dia 28 de agosto de 2024, às 9h13 da noite. Eu te amo, Antony, vai tomar no... Cara, eu gosto dele, eu continuo gostando dele e agora, de novo, entendo, eu não estou comparando jogadores. Eu vou comparar o Antony com o Marcelo Groy. Por quê? Porque o que eu mais admirava no Marcelo Groy é que ele não fugia de responsabilidade. O Marcelo Groy frangava, e esse é um relato até do JP Fontoura, ex-assessor do Grêmio, ele pedia pra dar entrevista. Porque ele dizia, eu devo explicação pra minha torcida. O Marcelo Groy, até virar o Marcelo Groy no Grêmio, ele levou 10 anos. Isso. O primeiro grande ano do Groy é 2015, por ali, eu acho. O Paulo Santana esculachava o Groy. Sim, é 14 e 15 o primeiro grande ano do Marcelo Groy. Sendo que, como eu disse, pouca gente lembra, são 10 anos, ele era reserva na Batalha dos Aflitos, ele quase entra no jogo que o Galatas... Só pra completar o raciocínio, Léo, ontem o Antony foi um dos únicos, se não o único, de velho, me corrija se eu estiver errado. O único que deu entrevista foi o Antony. Que deu entrevista. E o Vital não saiu do campo. Cara, na hora da crise, é sempre o Antony que fala. O Antony é guri, o Antony é da categoria de base, o Antony tem 23 anos e com certeza é um dos menores salários daquele time titular. Sabe que era assim? O Pedro Henrique, quando jogou aqui, sempre deu entrevista. O René, mas o René já é nego velho, o René tudo bem. Na hora da má fase é sempre o Antony que dá entrevista. Então o Antony tem crédito sim. Eu acho ele continua achando ele bom goleiro. E ontem ele disse, eu falhei sim, não perdeu por minha causa, mas eu não podia ter falhado. Eu tava ontem no camarote da KTO, que ele é mais pro canto, e eu tava exatamente na linha do chute do jogador. Na hora eu vi que desviou. Desviou, sim. Deu pra ver, na hora dá pra ver. E bateu nele. Cara, ele chuta de linha reta em direção ao gol e eu tô exatamente nessa linha reta. Então eu vejo que a bola desvia. Só que, cara, faltou um pouco de reflexo. Claro, faltou. Tá tudo certo. Sabe? Tipo, tu vê defesas de goleiros que ele pode... Tipo assim, ó, ele podia até ter tomado aquele gol, de repente ele tenta voltar, dá um tapa nela, ela entra pro lado, mas do jeito que ela passou... O Lelê falou Eu só queria só voltar pra uma coisa atrás, que o Lelê falou do acumulado do ano, né? O Mano Menezes falou na coletiva isso ontem. Ele disse que talvez um grande trunfo pra atuação do Grêmio ter sido tão boa foi que o grupo descansou na semana. Pode ser? Ele falou sobre isso. Eu tive uma semana pra descansar. Mas, Léo, o Grêmio fez ontem talvez isso. o melhor jogo dele do ano. E curiosamente, de novo, contra o Juventude. É por isso que eu digo que a gente não pode analisar só a questão de desgaste pelos últimos 4, 5, 6 dias. Mas é que quando tu vai mal no primeiro tempo, pra mim não é desgaste, que o entrega. Inter... Ok. Pro segundo tempo tu morrer, beleza. Eu tô contigo. O primeiro tempo... que o Inter jogou para caralho, correu para caralho contra o Bahia? Porque precisava, tava com a... Não. Tá, mas água tava na A grande maioria ficou em Porto Alegre. Não. Também. Não. Porque precisava, Lelê. Não, Léo, as duas coisas. Olha o time que entrou em campo contra o Sport, olha o time que entrou contra o Bahia. Comigo, quando tu precisa dar o máximo que tu tem. São as duas coisas, Léo. Mas se tu bota 8 jogadores e deixa descansando em Porto Alegre com o calendário que tu tem, Vocês dois estão certos. Os dois estão certos. Mas dos 15 minutos do segundo tempo, dos 20 aos 40, o Inter correu muito e podia ter empatado o jogo. Sem dúvida. Eu acho que o Roger até foi bem nas mexidas ali. Mas aí, de velho... Porque tava vendo, era mais provável o impacto do Inter que o segundo gol. Ontem o Roger admitiu, gente, que o time entrou desligado. O que faltou pro Inter de novo nesses 20, 25 minutos? Centroavante. Fazer o gol.
Também, mas não foi aquele volume, Mas de, tu meu tá Deus, perdeu desligado, Não, mas Não, ele tem um não monte foi. de bola. Não Cara, foi. teve uma bola que o Aguirre entra pela direita, que ele dá uma meia-lua. Eu achei E que aí, ficou ali. cara, eu tava exatamente na frente do camarote da KTO ali. Cara, aquela bola, quando o jogador vai naquele sentido, em diagonal, pro fundo, tem que entrar alguém na marca do pênalti. Ninguém entrou. Ela Faltou bateu no centroavante. cara, Ninguém né? entrou. Ontem faltou Ninguém entrou. centroavante. Ninguém entrou. O Adams, e ontem que o Fluminense contratou o Sérgio Busquets pra jogar no meio campo, Quem? na frente da cabeça da Minha área. teoria, de manhã eu vi. De Não, manhã eu vi não, o Thiago Renato é Santos. o Modric. Thiago Santos. De manhã eu vi o Reinaldo A Carlos, de novo, partida marcando do mais Thiago um, né? Santos ontem. Thiago Ele Santos deu deu um balãozinho. chapéu. Thiago Santos deu balãozinho. Não, tinha o Sérgio Busquets no meio É campo. inacreditável, Cara, velho. Cara, o uma loucura. Nonato, velho. O que o jogador. O Nonato, O Nonato era a bola pra um lado, eu sempre olho pro gostei outro. do Nonato, cara. Eu sempre achei um jogador legal pra tu ter. Ele não é um titular absoluto, mas eu sempre um jogador que sempre que entrava, cara, ele jogava na média, sabe? Ele não era aquele cara que inventava, O que sabia a xaropeava limitação ele era dele. aquele cabelinho do Lorde do O Shrek. que né? xaropeava ele é a Ah, torcida, não que era às vezes legal. pega Ele no pé dos meteu- guris e vai assim assim. Ele foi expulso num Grenal também, cedo. Daí... Sim, Não, o Matheus mas tá. Henrique era o bruxo dele. cara, O Matheus Matheus alugou um Henrique. triplex nele, E cara. que saudade que dá do Bernabé, assim, o Ramon não é mau jogador, mas o John Arias ontem, ele Fez deita o que e quis. rola. Fez o Cara, que o John quis. Arias, É, não, ele é bom jogador. Ele já é bom Ontem jogador. foi- Ele já é muito bom Foi jogador. constrangedor o que ele Mas fez. ontem ele deitou e rolou no Ramon. O num Ramon jeito- ali, por favor. O Ramon até no segundo tempo ele melhora, ele tá, mas cara, o primeiro tempo. primeiro cara, tempo é cara, inacreditável. na boa, foi o pior. Foram os piores 45 minutos que eu vi na mão do Roger. Eu tô Mas por isso, contigo. que Eu mas concordo. por isso que eu acho que um primeiro tempo. Que é isso? Ganharam uma fora de casa, estão soltando foguete. Tava agora. tava guardando o gauchão, hein, Milan? Por isso vocês são sommelier agora na parada, né? Quanto o Juventude Tem uns também gran não vale. reserva lá ainda, Quanto o né? Juventude não vale. Brasileiro. Juventude e Grêmio deveria ser proibido de jogar. Deixa eu ganhar, dá os 3 pontos já. Esse é o hino do Fluminense. Tá na versão proibidona. Ah, muito bom. É, E velho. o Fluminense vem aqui, ele deita e rola, ele faz, acontece. Bom, então o Rodrigo Ele Alves deita e voltou rola, a tocar os hinos no programa. É que eu não tive mais condições também. Não vou negar a fase do Não, que não, tava não, rolando, não né? ganhamos Teve de ninguém. alguns momentos que brigar tu com não o Cris. quis. Não ganhamos de ninguém, melhoramos Vários só momentos agora. que eu dizia, não quero mais tocar. Ó, vamos mudar. Como é que tava sem graça? tem que Tava tocando o tocar. hino do Grêmio, parecia. Futebol é muito dinâmico, né, Léo? Futebol é dinâmico, cara. É uma segunda ruim, a segunda boa. E, bah, cara, que dancinha. tô dancinha. Depois você E tô atrapalhou feliz também pra porque é o falar. seguinte, ó. Falei na Champions, Inter de Milão nem apareceu na final. Falei, nem apareceu, nem pintaram no jogo. É, se teve uma vergonha Ah. maior que dos 45 minutos do Inter, foi dos 90 da Inter de Milão, né? Ah, não foi um final de semana bom pra Inter. Não foi. Pelo amor de O Deus. Inter Miami jogou também, não. Ah, não quero nem saber. Não vou Coisa- olhar. Cara, Aliás, até vou pegar o nome do cara aqui, que o cara foi muito Foi um feliz. atropelo jamais visto. O cara me não tem. marcou lá no Em final Twitter. de Champions, só aquele primeiro tempo em 2005. Deixa eu dar o crédito tem um pro cara 3x0 do Milan É. e ele toma empate no segundo. Isso. Que aí o Milan não segurou. Fernando aqui, ó. O Fernando, gremista. Bob. Ele fez o melhor tweet do Ah, sábado. Fernando Bob não é um nome que me traz boas lembranças. Ele fez o melhor tweet. Baile de Munique. Baile de um Muito bom, né? bem. Muito bom. Boa. Muito bom. Muito bom. Tem boa. que dar o crédito, né? É, ô meu, mas assim, é inacreditável, né? Os caras passaram por cima, deram a ré e ainda voltaram pra dar uma olhadinha se podia passar de novo, Foi né, velho? 5, podia ter sido 9. Olha, foi foi a maior goleada, né, de todos os Sim. tempos de final. Impressionante. E o nível de concentração de um time, parecia um time, sei lá, contra um... E o Thiago descansado, assim. Leifert, pá, conseguiu, Errou né, o gol, brother? cara. Meu, o primeiro gol, ele narrou o gol da Inter, cara. Juro pra vocês, Ah, mas, ô, velho. meu, pô, Eu na vi. TNT tava narrando o... Puta, me deu um branco o nome do cara. O careca. André O Henning. Sim, Ó, mas tem o Henning na narração. O Não, Thiago é que Leifert tá, também. TV mas aí é aberta TV ali, aberta, né? né? Um Aquela 4Kzinho, micro-ondas. não. O Thiago Leifert narrando o Henning. Pode ser. O Thiago Leifert é um baita apresentador, um baita gamer, um baita influencer, mas assim, Bah, ô, meu, e ele tava lá, dá pra ver lá, que ele tava emocionado, tudo assim, ele mas, está- pá, meu, um gol assim, Não, meu, e na entrada ele numa encontra o final, Galvão não. Bueno na rua, aí fazem vídeo junto, tiram foto, tá massa, mas... Ah, cara. Enfim, bom, deixa eu, Gordão. deixa eu Vem. só mandar um abraço pra uns amigos meus, que é o grupo que eles pediram, eles não podem errar, que eles se juntam todo ano, meus amigos, pra ver a final da Champions. Esse ano eu não fui. Aí eles decidiram tomar um shot de tequila, cada cartão amarelo. Teve 6 cartões amarelos.
Ó, Tá bom. 6 shotzinhos. Não, não sobrou ninguém. Já dá um desequilíbrio. Já dá pra fazer uma bobagem. Pra alguns foi 2x0 o jogo. Teve gente achando que a Inter ganhou. Ô, cara, sobre a vitória do Grêmio ontem, pela primeira vez a gente pode falar que a gente viu um time equilibrado em campo, cara. Sim. Nem parecia o Grêmio. Equilibradinho, cara, Eu fiquei até em equilibrado. dúvida, né? O Gustavo muito bem no lado direito ali, acho que se resolveu um belo de um problema, né? Ah, mas Adams, o Juventude tá lá embaixo. Cara, o Grêmio não tava fazendo absolutamente nada, nem contra a Juventude, contra ninguém. CSA, Foi o primeiro jogo que foi Atlético, São organizado. Raimundo. Vila Sante voltou a pisar na área, que isso é uma baita notícia que a gente vinha pedindo há um bom tempo. E fora, cara, tem uma outra coisa que me chamou a atenção, tá? Pela primeira vez no ano eu vi o ataque fazendo triangulações. E o Cristaldo correndo, né, tia? Que coisa louca, né? Tem que estar frio pra ele jogar. Então, assim, tem Tinha boas sobrado- notícias. Mas que bom que Dias teus jogadores correram no frio, né? Não, os nossos correm no frio. O calor eles não os gostam. meu parece que ontem tava 40 graus que não queriam correr. Cara, o que o- Ótimas o Gris- notícias pro torcedor Cara, ali, assim, cara. O Grêmio foi extremamente sóbrio durante o jogo, assim. Minha opinião é que não correu risco algum, né? Teve aquele momento ali que teria a penalidade. Quase pênalti, que daí tava impedido. Adianta então- os caras ficar brabo, gurizada. Aí, turma que tá ouvindo Essa aí regra é agora. objetiva, né? Não Meu, tem o que teve dizer. impedimento, brother, sabe? Tipo, é óbvio que foi pênalti depois. Ali teria ainda como discutir uma falta no Marlon. Mas ok, esse lance não vai ser discutido. Não, porque porque tá ele impedido. tem impedido. E ele Acabou, participa do esse é o lance, ponto. não tem nem cara. como dizer que não. Esse é o ponto. O lance do pênalti do goleiro eu não consigo eu tentava desinteligência pra não usar outra. meu. Cabacice. Cabacice. Sabe o que me lembrou? inacreditável. O que lembrou Mas- vocês? O que lembrou vocês? Renan em cima do Rodrigo Mendes, Aquela né? vez num Grenal, o Inter ganhando e Não, o... é um lance com a bem perna. diferente. Mas Não, aquela mas é de Camunda. ela é saudável. aquela eu acho mais malandragem do Rodrigo Mendes, porque todo goleiro é ensinado a sair daquele jeito. Mas o Rodrigo cara... Mendes Não, o cara já pisa no cara. Odas, eu discordo, porque eu acho que. Eu concordo com o Lelê, porque eu acho que é malandragem dos dois, do Rodrigo Mendes e do Renan. É. O Renan foi malandro querendo dar uma pegadinha no Rodrigo Mendes, e o Rodrigo Mendes foi Tomou uma malandro pegada, vendo que ia tomar uma pegada. É. Ontem, tô com vocês, cabacice do goleiro. Não, velho. vai, Mas E ele tinha tantos No caras pra acertar, ele Maracanã. acertou o Kahneman. contra o Flamengo, eu queria o ver. juiz ia dizer que o Kahneman atrapalhou a saída de bola do goleiro. É óbvio. Ainda E aí mais ia o deixar Klaus, né? assim, É óbvio. Dá um amarelo pro goleiro ali pela atitude Mas é que assim, ó, meu, a desculpa do goleiro é maravilhosa, sol, né? pelo Pô, amor de de Deus, sol, meu o sol tá camarada. nas costas do cara, pelo Não, amor né? de Não, Deus. foi ali mesmo pra mostrar as fichas e se azarou. claro. Se azarou. Pegou. Mas ele tinha tanto cara pra acertar, ele acertou justamente o Walter Kahneman. Pô, que quase fez gol ontem, cara. O Grêmio Porra, tava tão maluco ontem que o Kahneman quase fez gol, velho. E apesar do pênalti cometido, o goleiro de Juventude salvou que seria um fez vareio. uma goleada, Porque ele, uma cara, goleada. o que ele fez de defesa, o que ele defendeu de jogada perigosa, lance do tava Grêmio de devendo. chegada. Não foi isso. Ele fez uma cagada e pensou, Quase tá, pegou agora o eu tenho pênalti. que... O pênalti foi muito bem batido, foi lá no canto. Muito bem batido. Mas depois ele melhorou e impediu uma goleada. Amanhã que a Carol vem, né, mas... Tu vê que loucura, né, cara? Mais uma vitória do Grêmio com pênalti. Às vezes acontecem sequências com vitória de pênalti, É? né? Não, mas a gente fez outro gol depois. Tá, mas... Mas abriu o Outro placar gol de depois. pênalti. Mas foi pênalti, né? Ah, Claro que foi. É Como a isso. grande maioria dos pênaltis do Inter também foram. mas aí... Mas agora esse acabou aquela barulho aí- narrativa. Esse barulho aí... Sem eu- meu pênalti eu não consigo. Agora mudou isso. Não tem mais, né? Né? Porque você... Futebol é muito dinâmico, É dinâmico, né? É dinâmico, Mas assim, ó, mas ontem nem se desse um pênalti tu ganhava o jogo ontem. Vamos falar a verdade. depende. Nem dando pênalti tu ganhava o jogo ontem, cara. Ontem... Não, Você ontem- não quis dar. Ontem não dava Ontem certo. começou a Ontem era machucar e dia. machucou o Fernando, machucou o Vitinho, foi machucando. Se o Saci corresse, ontem ia se machucar. Tem essa também, né, cara? Nossa, Além meu, dos sério. desfalques, do cansaço, do frio, ainda tem isso. Aí o melhor jogador do já Inter, uns torcer a 5 perna minutos, que ele não tem, né? sai, machucado. Nós ia ter que substituir o mascote ontem se o Saci E corresse. foi num lance que também não foi falta, sabe? Ele cai mal. Ele caiu em cima do joelho, ele, daí sai. Daí o Vitinho... O Ricardo Matias, ele entra no time, fez gol, beleza? Aí 2 jogos depois se machuca. Aí o Vitinho voltou de lesão, entrou no outro jogo, fez gol. Pum. Então o Diverio falou a real. Velho. Não tem problema, grave de preparação física. Não, cara, só um pouquinho, o Divério. Claro que tem, O o cara cara se se machucou machucou, no jogo. não tem nada a ver com preparação física, Divério. Não, o Vitinho não tem. E o Aí o Fernando? O que Fernando tem a ver caiu com preparação sozinho. física? Mas o Bernabé, grau 3. Mas sim, cara. Eu não sei se ele volta na Libertadores. Ô, Divério, o presidente Alessandro Barcelos mostrou uma listagem depois do jogo contra o Bahia. Todos os times estão na casa de 15 lesões musculares. Todos, não é o Inter. Todos estão. Todo mundo tá. O que vão fazer? Não, o Grêmio não. Tem que contratar mais pra ter substituição, porque realmente... Somado no ano, sim. Tu entra ali uma... Mas uma... é essa a tese. Tá, mas É assim, cara. então não vamos pegar o cansaço, vocês não vão me aplicar. Eu tô contigo. Eu tô Cansaço falando, não dá. cara, que o desgaste Pelo ele é menos o maior primeiro para os tempo- times do Sul e do Nordeste. E tu tem que ter... e aí eu acho que é o grande problema. É a reposição.
Entendeu? O Ramon pro Bernabé é o oceano. Cara, é um horror, E o Ramon não é sabe? mau jogador. Não é mau jogador, só que o Bernabé é o melhor lateral esquerdo do Brasil atualmente, dito pela imprensa, não por mim. Desculpa. Eu acho o Reinaldo. Tá, se eu pegar... O que ele fez no final de semana? Reinaldo? Vamos pegar o O que brasileiro. aconteceu? Desculpa, eu formatei a frase errada. Quem é o melhor lateral quem é o nesse atual Vivi pra vencedor dizer isso. do prêmio melhor lateral do Campeonato Brasileiro? O Bernabé. Bernabé. Tá bom. Não, eu tô brincando, Só Reinaldo. pra corrigir. É, que Tá, mas não, brincando. Não, mas a brincando, temporada não. do Reinaldo é melhor sim. Quem é o Vamos melhor fazer o quê? lateral no momento do Campeonato Brasileiro, se tu for ver a pontuação da bola de prata, por exemplo? Não, o Ancelotti Deve deve ser o estar Reinaldo. vendo e deve estar pensando assim, ué, por que eu não tô chamando esse cara aí, velho? Todo jogo Não, toca não é gol, brincadeira. Ele fez quantos gols já, Reinaldo? Uns 5, 6? 6, eu acho. 6. Então, cara, ele tá pontuando alto, ele tá ajudando o Mirassol. É, não, mano, é muita bola parada ali, né? Acho que ele fez 2 gols de falta e 3 de pênalti. Aí tem um de bola rolando, Tudo que bem, acho que é no... mas sabe que se ele seguir assim, no final do ano, sabe o que vai acontecer? Ele vai ganhar o troféu Porque de ele tá no melhor Mirassol. lateral do Campeonato Mas porque Brasileiro. ele tá no Mirassol, ele tá jogando solto, o time joga pra ele, todas Poucos as bolas caras paradas têm são mais dele. gol que ele no Campeonato Brasileiro, É. todos do meio pra frente. O Arrascaeta tem 9, o Caio Jorge tem 8 e o Verrete lá tem 7 gols. Sim, mas o cara tá no Mirassol e tem bastante É. gol, Não, cara. e É é um muita lateral. coisa. Não, o Mirassol ele é a grande surpresa do campeonato. Sem dúvida. Ninguém apostava que o Mirassol ia eu estar onde discordo. tá. Tem um bom treinador. Mas a Ah, surpresa é o Bragantino, cara. O Bragantino Também. tá nas cabeças, cara. Também. Mas é que o Mirassol- Mas o Bragantino já tava aí, né? Ele tava na primeira Bragantino divisão. já- Foi pra não cair ano passado. Ah, mas ele já tá uns 4, 5 anos na primeira divisão, Ah, com tá. certeza. Eu digo que o Mirassol- 2 anos atrás, tava na C. Não, o Mirassol eu acho mais surpresa. Porque tu- Até por a gente olhar o elenco. Só Pelo tinha amor de- veterano. Acho que todos nós botamos eles pra cair. meu. Claro. Todos, E outra, né? sem exceção. O Bragantino e o Mirassol, estando na Série A, dá mais ainda ênfase, porque a gente tá falando ali, os times de São Paulo, eles viajam muito menos do que os outros. E o Bragantino, assim, Muito menos. ele patrolou o Vasco rindo. Tu tem Sim, aqui, ó, mas era natural. um time natural. grande de São Paulo, ele pega os outros 3 de São Paulo, mais o Santos, vamos considerar o Santos, né? Ali que dá Sim. 100 quilômetros, o Bragantino, Que é pertinho também. o Mirassol, Esse Mirassol é mais longe, né? Você acha que tem que viajar de avião. tudo bem, mas é sei pertinho, lá, né? Mais 30 perto minutos de que- avião. Então, tipo assim, são 5 times, tá? Então, são 10 viagens que os times fazem dentro do seu próprio estado. Uhum. Num universo de quantas rodadas? 19? É, 38. 19, 38, né? E no tu caso. colocou aí as idas ao Rio na situação, mano? Oi? Se quiser colocar a ida ao Rio, que é só uma horinha de voo, né? Mas, Léo, Tem isso, né? uma vez o nosso bruxo, o Vacil, que é fisioterapeuta hoje, ele tá trabalhando no Inter, né? Ele trabalhou muitos anos no São José. Ele mandou pra nós ali, cara, um gráfico com as viagens do cara, o Fortaleza viaja assim, ó. Mas é Mas, Lelê, 3 vezes o que viaja o é Flamengo. por isso sabe? que, Isso historicamente, faz diferença, todos é que os é um campeões No brasileiros... acúmulo de jogos Os campeões faz brasileiros diferença. são de lá e os que não são de Belo É que no Horizonte, que é um acúmulo isso pouquinho faz- do lado. Mas repito, pra depois os caras não cortarem, ele só tá falando do... Cara, com todo o cansaço, com todo o desgaste, não pode entrar em campo como entrou ontem. não, contra o falta de Fluminense. respeito com os torcedores que Exatamente. É uma falta de respeito. Cara, eu fui pra lá ontem, fui lá, dei uma banda ali no Marinha, fui ver Eu cheguei final de As tarde, cara, churrasqueiras. fiquei um tempão na volta do estádio ontem, Ah, eu conversei cheguei com uma cedo. galera, velho. Cara, eu passei ali 5 da tarde, tava todo e lotado aquele no frio caindo da noite ali, meu, frio pegado, É, muito sabe? frio. Pô, tem que respeitar a galera que vai, velho. Tem. E aí chega lá os magrão... Ah, mas não pode ir, mas os Não, caras pra não, mim os é caras igual não o Grêmio podem ir na embora, Aí Sul, chega né? no cara assim, velho, tu não tá com 100%, então vamos bota o outro, entra, sei lá, eu cara. também Então, acho. Pra mim tinha que fazer campanha igual os caras que foram meio de semana na Sul-Americana. Acha os 13 mil que foram ontem, ligação de jogador, desconto em camiseta, desconto em associação, não sei, velho. Mas os 13 mil ontem, uma salva de Não, mas palmas é teve uns pouco. que largaram aos desculpa pros 40, caras. né? Isso aí não dá, né? Não Não, Largar no os gol, 40. no gol. Largar não pode ir Ah, não, embora. Léo, mas, Léo, Não, os pode ir 40 embora. do segundo Não, não tempo, pode ir Léo. embora, não pode ir Domingo, embora. 10h30 da noite, tá Não liberado. pode Aí tá embora, liberado. tem que Aí tá ficar, liberado. Ainda mais tem que quando é um ficar, não frango pode ir daquele. embora. Ô, Léo, tem imagem da torcida do Grêmio saindo no Grenal Não, 2x0, com o quê? 40 do segundo tempo também.